Provérbios, capítulo 16, verso 1 ao 3, nós iremos ler. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor falava no meu coração durante essa semana. Eu vou te contar como que Ele falou ao meu coração. Eu amo a Deus porque Ele fala conosco na simplicidade. Amém? Ele é um Deus que usa coisas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Ele fala com nós através do trabalho. Ele fala com nós através do nosso filho. Ele fala conosco através de um abrir de geladeira. Ele fala conosco através de nós escovar os nossos dentes e se direcionar até a cama. Se nós estivermos pensando em Deus, em tudo que nós fazemos, se a nossa mente for voltada para o Senhor 24 horas, se nós buscar meditar na sua lei, em todos os momentos de nossa vida, seja tudo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, que seja tudo para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer, se nós estivermos pensando em Deus, Ele vai falar contigo, amém? Mas Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele é o Deus do secreto. E como eu disse no outro culto, o Senhor, Ele tem colocado esta geração para dentro, para dentro de suas casas privadas. E muito mais que para dentro de suas casas, Ele tem nos colocado para dentro de nós, conforme eu preguei no culto passado. Para dentro de nós, para que nós nos voltássemos ao secreto, para que nós viéssemos a ouvir o que Ele tem para dizer para essa nação. Embora nós já saibamos o que Ele quer para nós, Ele quer um caminho de paz, um caminho de prosperidade, porque a sua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus diz que ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Amém? Então o Senhor permanece fiel, sempre permaneceu fiel. E qualquer coisa de errado que esteja acontecendo na vida de alguém, ou no mundo, ou em qualquer lugar, em qualquer situação, não é culpa do Senhor, porque o plano de salvação já foi levado lá na cruz do Calvário, ressuscitou, e nós já somos salvos pela graça do Senhor, amém? Pela glória dEle, porque Ele sempre pensando em nós. E o Senhor, Ele falou ao meu coração, porque fazem 4 ou 5 anos que eu pastoreio, que eu sou pastora, que eu fui abençoada a pastorado e sirvo no ministério, na comunidade dessa igreja. Mas há 6 anos atrás, quando eu ainda não era pastora, como os meus membros já sabem, porque eu gosto sempre de relembrar esse testemunho, eu me encontrei numa situação que para mim era difícil na minha vida. Uma fase da juventude, ali da adolescência, eu me deparei com uma situação na qual Deus Ele me espremeu. Eu tinha os meus 17 para 18 anos de idade. Eu então tive um filho, uma herança, uma bênção do Senhor, que se chama José Roberto Correia Neto. Esse meu filho é uma bênção na minha vida. Eu profetizo sobre a vida dele todos os dias, que é um homem segundo o coração de Deus. Mas ali eu tive um encontro. Nasci em berço evangélico, mas ali eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Sabe? Aquela história de Samuel crescer lá dentro do templo. Mas num determinado dia o Senhor ia falar com ele no quarto. Então foi mais ou menos assim que aconteceu na minha vida. Em determinado dia eu comecei a buscar intensamente a presença de Deus, porque a minha preocupação era agora, não sou só mais eu, agora sou eu e mais uma criatura que eu sou responsável por essa criatura, e eu preciso
me colocar na presença de Deus para apresentar Ele a Deus, né? E então eu buscava, clamava muito, e por eu clamar e buscar tanto, eu decidi viver uma vida íntegra com Deus. Eu decidi viver uma vida de integridade. Mas a minha vida, ela estava aos meus olhos meio desalinhada. Porém o Senhor, Ele estava avaliando o meu espírito. Ele sabia que eu orava para Ele dizendo assim: Senhor, arruma a minha vida para mim, dá um rumo na minha vida para mim, porque eu quero te servir verdadeiramente. Se até agora eu não te servia verdadeiramente, a partir de agora eu quero caminhar lado a lado contigo. Eu quero que o Senhor more dentro de mim. E comecei ali a fazer planos ao Senhor. E esses planos eram criar meu filho nos seus caminhos, ser uma mulher segundo o coração de Deus, me casar com uma pessoa que ainda não existia na minha vida. Mas eu já dizia para o Senhor que eu queria um homem de Deus para a minha vida, porque eu sabia que a minha vida ela só ia funcionar, ela só ia acontecer na vontade de Deus conforme eu queria, se a pessoa que o meu companheiro que eu arrumasse também fosse segundo o coração de Deus. E comecei a orar, foram 2 anos orando e clamando. Nesse tempo, foi um tempo de espera, de clamor e espera, porque eu orava, mas o sobrenatural de Deus acontecia todos os dias na minha vida. E eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus, com o meu filho nos meus braços. Eu fui batizada em línguas, recebi o dom de línguas e alguns outros dons. O Senhor começou a se revelar, eu comecei a ver coisas. Eu ainda não tinha discernimento, entendimento e sabedoria para saber o que é que Deus queria me mostrar, mas Ele já me mostrava hoje, com a sabedoria pela misericórdia dEle que Ele me deu e que eu busquei também em oração. Eu me lembro das coisas que Ele queria me mostrar, e na época eu não entendia. Hoje eu tenho um entendimento de tudo, porque existem coisas também que o Senhor vai falar hoje, vai mostrar hoje para você, e você só vai entender amanhã, daqui a uns anos, eu não sei. O Senhor, Ele trabalha dessa forma. Amém? E a última vez que eu fiz projetos, que eu pedi ao Senhor, foi lá. Foi esses projetos que eu fiz, e o Senhor me concedeu depois de 2 anos de oração. A minha vida deu uma reviravolta, eu ganhei a conta onde eu trabalhava e eu não estava entendendo nada. Por isso que a palavra de Deus, ela diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Sabe, naquele momento você não entende nada, você não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo. Para mim era uma injustiça. Eu estava sendo mandada embora sem motivo, não tinha motivo para eles me colocar na rua, naquele hospital que eu trabalhava. Mas era tudo trabalhar de Deus. Mas eu continuei orando, meio decepcionada, mas ali Deus já trabalhava, porque então eu enviei o currículo para cá. E aqui a minha vida deu uma reviravolta, igreja. E eram as respostas de nossa oração. Por isso que eu quero te dizer, a Bíblia diz assim, ó, que se nós oramos, nós temos que orar em espírito e no entendimento. E eu orei ao Senhor pedindo que eu queria viver a vontade dEle. Sabe qual que era a vontade do Senhor para a minha vida? Era viver uma vida integralmente para Ele, amada. Hoje eu sou uma pastora. Se você me perguntar como, eu também te pergunto como. E eu aposto que essa era a mesma pergunta. Eu aposto não está registrado na palavra de Deus que essa era a mesma pergunta de Davi. Como? Eu, o menor. E essa mesma pergunta eu me faço até hoje. Por que eu, como eu? Logo eu. Você nunca imagina o que Deus tem para você lá na frente. Hoje eu adoro, eu louvo o nome do Senhor. Ele me deu o dom do louvor, Ele me deu o dom da palavra. Então, até os meus 17, 18 anos eu li a Bíblia, mas eu não entendia nada que eu estava lendo, a não ser quando eu ia num culto e recebia a palavra. Mas eu, por minha vez, eu não entendia o que eu estava lendo. E hoje não, hoje eu abro a Bíblia e eu vejo Deus falar comigo, eu vejo Deus falar no meu coração. Então o Senhor avaliou o meu espírito, e quando eu orava, igreja, enquanto eu orava lá,
e dizia: Senhor, faça a sua vontade na minha vida, ele fez. Então eu te digo assim, ó, é fácil nós abrir nossa boca e falar isso que eu vou falar agora: Senhor, faça o seu querer, faça a sua vontade em minha vida. Mas eu te pergunto, será que quando o querer do Senhor chegar e quando a vontade dele chegar na sua vida, você vai querer vivê-la? Você vai querer viver o que o Senhor tem para você? O Senhor nos ensinou uma oração: seja feita aqui na terra como é no céu. Mas eu sempre falo aqui para os membros da minha igreja, eu sempre falo para vocês, lá no céu é a adoração, dia e noite. Então não é bem assim eu dobrar meus joelhos, orar o Pai Nosso e não adorar aqui embaixo. Seja feita aqui na terra como é no céu. Seja feita aqui na terra como no céu. Você sabe como é no céu? No céu é a adoração. Então por isso que tudo que fazemos nós devemos o adorar. Porque para ser feita aqui na terra como é lá no céu, amada igreja, tem que ser adorar a Deus. Então a adoração vai muito mais além do que uma simples palavra. Uma vida com Deus vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Uma vida com Deus é o sobrenatural. Ela sai do nosso plano terreno. Ela sai do que nós pensamos e fazemos nos nossos projetos aqui. É além. E você tem que viver este além. Você tem que estar disposto a viver este além. Porque de uma coisa eu tenho certeza e eu te garanto: Ele é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável. Amém? Consagre ao Senhor o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Escolhi na palavra de Deus um homem chamado Neemias para estar pregando sobre este versículo de Provérbios nessa noite. Abra sua Bíblia para você acompanhar comigo conforme nós fazemos uns cultos de terça aqui. Abra sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Neemias. Neemias fica para frente de Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, tá? Vai passar a primeira, a segunda, Esdras, Neemias. Vai abrindo a sua Bíblia aí enquanto eu vou falando. Neemias 1. Glória a Deus. E eu estava lá no meu lar, como eu disse para você, a última vez que eu fiz planos foi esse ano vai fazer 7 anos. Então faz 7 anos atrás, na verdade 9 anos, porque se foi quando meu menino nasceu, né, que eu resolvi ter uma vida diferente quando eu estava grávida deles, fazem 9 anos. Há 9 anos atrás eu fazia planos e 2 anos depois eles vieram a se concretizar. Então o tempo quem decide para mim e para você é Deus, amém? Pode ser 2 anos, pode ser um dia, pode ser mais dias, né? Como eu recebi uma profecia que eu seria uma pastora quando eu tinha 13 anos de idade, e isso veio a se concretizar 11 anos depois. Amém? O Senhor sabe como fala. Então eu fiz esses últimos planos. Depois disso, eu vim para cá. Eu comecei a passar umas reviravoltas aqui com o Senhor. Antes de eu sair da cidade de Camonhas, uma irmã de lá sonhou assim. Eu tive um sonho com você antes de eu vir embora. Era uma quarta-feira, eu não me esqueço até hoje. Eu sonhei que eu te via com um vestido branco, num pasto muito verde, muito lindo. E ali tinha várias ovelhas brancas. Então cada vez que eu tenho uma ovelha meia sujinha, eu me lembro desse sonho. Eu falo para o Senhor: Senhor, as minhas ovelhas eram brancas, então me ajuda a esfregar essa ovelha. Me ajuda a deixar ela branquinha na tua presença, para ti, para tua honra, para tua glória, amém? E ela teve esse sonho. Claro que no momento, como eu disse para você, eu não entendi, não sabia do que ela estava falando, nem passava na minha cabeça ser pastora. Afinal de contas, eu cresci numa casa onde meus pais eram pastores, e o pastor, ele tem uma vida árdua, né? Ele quase não vive a sua vida, ele vive para os outros, mas o Senhor chamou, é para isso que estamos aqui, amém? E eu não imaginava. E quando eu cheguei aqui, tudo começou a acontecer. Logo fui abençoada pastora. Depois disso, comecei a estudar e pregar a palavra de Deus.
Nós só podemos buscar, e quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo de Deus. Eu nunca mais pensei em fazer algum projeto. Eu nunca mais tinha feito um projeto. Uma das últimas coisas que eu fiz ali, eu ia e fazia. Eu dizia, eu vou fazer um curso disso, daquilo, daquele outro. Eu ia e fazia. Resolvi fazer a minha carteira. Isso também são pequenos projetos. Mas um projeto, sabe aquele projeto que arde no nosso coração, que às vezes a gente não fala nem para as pessoas. Aquele projeto que às vezes nós achamos impossível. Eu e você diz assim, ai, mas eu estou pensando muito alto. É impossível. E esse que eu vou falar agora para vocês não é o projeto que arde no meu coração tão forte. Tem um outro projeto que arde no meu coração. Outros, na verdade. Mas isso que eu vou falar para vocês agora, como eu disse, que Ele é um Deus do simples. Ele fala com nós na simplicidade, como Ele falou com Pedro, num barco, numa rede, num peixe. Como Ele falou com os discípulos no anzol. Como Ele fala assim, maravilhosamente, simplesmente lindo. Amém? E eu acho maravilhoso isso, o Senhor falar conosco através de uma planta de... Enfim. E eu estava no meu quarto. Meu esposo foi tomar banho. Meu filho eu já tinha colocado na cama. E eu ia orar e me deitar. Então eu estava na frente da minha cama, pensando, vou orar, vou me deitar. E o Espírito Santo falou no meu coração, vai ler a palavra um pouquinho, enquanto o teu esposo termina de tomar banho. Pensei, vou ler no celular. Ele disse, não, pega a Bíblia. E a Bíblia estava na sala. Daí eu olhei para o lado, tinha um puffzinho amarelo, que nem fica do lado da minha cama, mas o meu filho colocou lá para treinar teclado. Eu olhei para aquele puff e pensei, tá bom, eu vou lá pegar a Bíblia, e depois eu já deito, leio a Bíblia, oro, e me sento na cama, coberta, e já leio a Bíblia ali. Depois eu só coloco ali do lado, porque o resto eu já tinha arrumado tudo. Coloco meu óculos e a Bíblia nesse puff. Fui buscar a Bíblia. Quando eu voltei, a minha cama ela não tem cabeceira, nem bidê do lado, é o puff que estava do lado. Quando eu voltei, eu vi uma cabeceira muito linda, mas uma cabeceira chique mesmo, sabe? Vi uma cabeceira bonita e dois bidês, um em cada lado, e foi essa forma que o Senhor usou para falar comigo. E eu olhei assim, vi aquilo espiritualmente que o Senhor me mostrou, e depois eu olhei de novo e falei assim, mas como eu não tenho bidê, eu vou colocar no puff. E sentei, e quando eu sentei na cama, o Senhor falou assim para mim, você não tem. E por que você não projeta? Por que você não coloca para mim o que você quer? E não necessariamente um bidê nem uma cabeceira de cama eu estava projetando, mas eu estava projetando fazer a minha cozinha lá pro lado de fora e colocar um papel de parede de uma mesa, ficar tipo uma sala de jantar. Era isso que eu estava projetando aquela semana. Mas eu também estava pensando assim, um dia, né? Um dia eu vou fazer isso. Mas o Senhor usou aquele bidê para falar comigo, aquela cabeceira de cama para falar comigo. Não porque o Senhor quer me fazer mais que alguém, não. Ele quis falar comigo sobre essa palavra que nós vamos falar agora, projeto. Compartilhe com Deus o seu grande projeto. Compartilhe com Deus os seus planos. Agora aí, no livro de Neemias, nós vamos ver o primeiro ponto deste homem. Este homem, ele trabalhava para o rei Artaxerxes, ele era copeiro. E ele veio exilado da Pérsia. Ele veio trazido cativo, né, juntamente com o povo de Israel. E lá ele estava exilado, amada igreja.
E lá ele tinha um afazer, uma profissão, um compromisso com o rei, amém? E aí aqui nós vamos trabalhar 4 pontos que você precisa aprender, que você precisa ter, e nós vamos ver através da vida de Neemias. Então aqui no livro de Neemias 1 e 3, vamos ler o 2 para você entender. Capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Agora preste atenção no verso 3. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O muro, nós sabemos que era a proteção de uma cidade, era a proteção daquele povo contra os ataques do povo inimigo. Amém? Veja bem que num projeto, o primeiro ponto que eu quero te apresentar que acontece é isso. Nós ficamos sabendo de algo, nós desejamos algo, e aquele algo vai ficar intrigando o nosso coração, mesmo que eu e você pense assim: isso não é possível, mesmo que a nossa carne queira falar mais alto que o nosso Deus do sobrenatural, mas aquilo de vez em quando vem no nosso coração, aquele projeto, aquele plano, seja ele qual for. O Senhor está falando hoje com você através disso. O seu projeto, o seu plano, seja pequeno, seja grande, eu não sei, seja material, seja sentimental, o Senhor vai falar contigo nesta noite. Algo intrigou a Neemias. Neemias perguntou e ele se sentiu intrigado. Como eu naquela noite, quando eu vi aquele, eu me senti intrigado. Eu disse assim: mas eu não tenho bidê. E o Senhor falou: mas projeta. Claro que ele não estava falando sobre a vida, ele estava falando sobre o que eu estava pensando naquela semana. Meu Deus é maravilhoso, nosso Deus é excelente. E falar com o seu povo. E aquilo intrigou a ele. Então, para nós iniciar um plano é algo que, mas eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Orando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Se eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido às leis que deste ao teu servo Moisés. Mas lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Amém? O que nós aprendemos com Neemias? O primeiro passo: intrigado você já está. Agora, quando eu falei sobre plano e sobre projeto, o seu coração já se lembrou daquele plano, daquele velho projeto. Você já ficou intrigado novamente daquele grande desejo que você tem. Mas aprenda com Neemias o que ele vai fazer. Então, aquilo fica em seu coração. E o que Neemias toma a atitude de fazer? É o primeiro passo, é o primeiro ponto que eu e você devemos fazer e ser. Quando ouvi essas coisas, chorei, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando, jejuando e orando. O que Neemias fez? O que nós vemos lá no livro de Provérbios 16? Ele consagrou ao Senhor.
Senhor. Consagre ao Senhor os teus planos, que então Ele vai avaliar você. Neste momento que Neemias faz essa oração e esse jejum, ele está se consagrando. Ele pega um desejo, ele pega um plano, ele pega um sonho que acaba de nascer no seu coração, de reerguer aqueles muros, e leva para consagrar ao Senhor. Ele leva diante do Pai. Então Neemias agora começa uma luta, mas ele não está só. Ele está com o Pai, orando, consagrando. E neste momento, rapidamente, o Senhor começa a fazer o que na vida de Neemias? Uma inspeção. Começa a avaliar o espírito de Neemias. Começa a ver que se aquilo que Neemias está projetando, se não vai atrapalhar na vida dele espiritualmente, se não vai fazê-lo sair da sua presença. Se Neemias tem capacidade, tem. Que Neemias tem capacidade, tem, porque a palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de temor, de covardia, Ele nos deu um espírito de ousadia. A palavra de Deus vai dizer que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, ou seja, este poder que opera em nós vem dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, ele leva ao Senhor, ele dá início ao seu plano. Quer iniciar o seu plano? Quer iniciar esse desejo que você tem no teu coração? Consagre ao Senhor. Como que eu vou consagrar ao Senhor, pastora? Jejuando e orando, e no teu secreto. Secreto é uma coisa que o povo não tem muito com Deus. Secreto é uma coisa que o povo não tem muito com Deus. O secreto lá no seu quarto. Fecha essa porta deste quarto e ora e clama. Clama ao Senhor. Porque pessoas que foram para a guerra, que foram para a batalha, que foram bem-sucedidas em seus planos, em qualquer um da Bíblia que nós podemos citar. O apóstolo Paulo, nas suas lutas diárias. Nós podemos citar aqui Davi. Nós podemos citar o próprio Jesus. Nós podemos citar Ana e seu projeto de ter um filho. Eu te pergunto, aonde que eles foram para o projeto deles ter êxito e dar certo? Todos foram para a presença de Deus. Todos iam no seu secreto orar e clamar. Secreto é o segredo para uma vida de vitória. Neemias agora se encontrava no secreto com o Pai, consagrando os seus planos a Ele, consagrando o seu projeto a Ele. Porque quando nós consagramos, o Senhor está avaliando. Opa, Ele se importou em perguntar para mim. Ele se importou. Ele se importou em que eu estivesse com Ele nesta caminhada. A palavra de Deus diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Neste momento o Senhor falava assim, podia estar pensando assim: Neemias está se deleitando em mim. Neemias está deleitando seus planos em mim. E é isso que o Senhor espera de você. Então o primeiro passo que nós aprendemos com Neemias é consagrar-se ao Senhor, orar, jejuar e buscar no secreto. Amém? O segundo passo, vamos lá, Neemias 2, capítulo 2, versículo 4. Um pouquinho adiante. O rei me disse, vamos ler o 3 para você entender, né? 2 e 3 primeiro. Eu disse ao rei que o rei viva para sempre, como não estaria triste meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Novamente ele consagra ao Senhor antes de responder. Depois ele responde dizendo: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com sua
benevolência, que Ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Você veja bem que Neemias ele não estava fazendo algo para si somente. E aqui também é um segredo dos nossos planos. Sempre que nós tiver planos, nós temos que pensar em como isso não nos atrapalhará na presença de Deus. Porque se aquilo te atrapalha na presença de Deus, pode descartar esse plano não provém de Deus. E aqui ele estava pensando no que? Ele estava pensando no seu próximo, e isso é bíblico. Então isso não atrapalharia a vida de Neemias e nem a vontade de Deus para ele de forma nenhuma, porque essa era a vontade de Deus. Porque os planos que nascem no coração do Senhor são os melhores para as nossas vidas. Os planos que nascem no coração do Senhor são os exatos para a sua vida. Amém? Pastor, e se eu orar? E se eu fizer isso que o pastor está falando? E se eu orar? E se eu buscar? E se eu for para o meu secreto consagrar o meu plano ao Senhor e a resposta dele for não? Amém também. Porque como eu acabei de ler aqui para você, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É porque Ele não quer só aquilo para você, Ele quer mais. É porque o que Ele tem para você é melhor do que isso que você quer, o que você está pensando. Então se a resposta for não, até o não de Deus é bênçãos para a nossa vida. Amém? Amém. Então, o que eu li aqui no capítulo 2, versículo 4 é que Neemias continua trabalhando no planejamento, confiante no Senhor. Deus se movimenta a favor do seu povo. Deus se movimenta ao nosso favor. Você veja bem que ele só orou e só clamou e o Senhor movimentou alguma coisa. Quando você orar, quando você estiver no teu secreto, quando você estiver clamando, jejuando, pode esperar que a resposta venha. Pode esperar que o Deus sobrenatural vai fazer acontecer, como Ele fez aqui na vida de Neemias. Ele mexeu no coração daquele rei. Ele mexeu no coração daquele homem, do rei Artaxerxes, fazendo com que o rei olhasse para o semblante de Neemias e visse que algo errado estava acontecendo. Isso é a mão de Deus. Sabe aquela pessoa que não tem como você chegar nela, não tem como você falar com ela? Continue confiante. Glória a Deus. Porque não é qualquer um que podia chegar na presença do rei e falar com ele assim. Então isso eu trago para você hoje, aquela pessoa que é difícil lidar, difícil falar. Eu queria falar de Deus, eu queria fazer alguma coisa, mas é difícil. Fica no teu secreto, ora, consagra esse plano maravilhoso de falar do amor de Deus para essa pessoa. Consagra no teu secreto você e Deus, e o Senhor vai fazer alguma coisa acontecer na vida deste jovem, deste homem, dessa mulher, dessa família, deste amigo. Eu não sei, mas o Senhor vai fazer acontecer. Ele é o Deus que faz, e você precisa crer. Então, o segundo passo que nós aprendemos com Neemias é que ele continua trabalhando confiante no Senhor. Porque quando o rei lhe faz uma pergunta, ele confiante ora a Deus novamente e daí ele responde. Você não pode recuar, você precisa prosseguir depois de orar. Fé e obra. A fé sem obra é morta. Então você precisa acreditar e você precisa fazer acontecer. Amém? Porque a palavra de Deus diz assim, ó: o Deus, porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, tanto querer como fazer, segundo a sua boa vontade. Se Ele colocou o querer algo dentro de você, Ele também coloca o fazer, Ele coloca o efetuar. Ele não é um Deus incompleto. Isso está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 3. Deus, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Se Ele colocou algo no seu coração, e se Ele avalia que isso seja bom, e se esse algo que tem no seu coração é para honra, é para glória, não vai te atrapalhar nada espiritualmente, mas sim vai só fazer você ganhar para Ele.
pode ter certeza que não é só o querer que o Senhor quer que você fique. Ele quer que você vá além, Ele quer que você execute, Ele quer que você faça, Ele quer que você efetue, porque é Ele quem provoca esses sentimentos em nós. Você pode conferir na sua Bíblia. Glória a Deus. E agora vamos para o terceiro ponto que está em Neemias 4. Vai um pouquinho para frente aí, Neemias 4:1 diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus. Na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles monte de entulho e de pedra queimada? Veja bem que aqui é um terceiro ponto que você vai encontrar quando você colocar esse teu plano em ação. Quando você colocar esse desejo em ação, você talvez já tenha até encontrado, porque você pode dizer para mim nessa noite: pastora, eu já oro, eu já jejuo, eu já consagro, eu já peço para o Senhor qual é a vontade dEle. Eu já estou disposta a viver a vontade de Deus na minha vida, pastora, a senhora sabe. Você pode me dizer isso nessa noite. E aí é que entra esse terceiro plano, esse terceiro ponto no seu plano. Nós acabamos de ler e o título diz oposição à reconstrução. Nós encontramos barreiras, nós encontramos oposições, nós encontramos pessoas que não acreditam que nós podemos chegar, né? E a culpa não são dessas pessoas, mas sim do demônio que habita. A culpa é de Satanás, porque é ele quem trabalha para ver os filhos de Deus caídos. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus. Então você vai encontrar barreira. Veja bem que Neemias encontrou barreira. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E começou a tirar sarro, dizer: mas será que essa gente pensa que vai reconstruir esse muro? Será que eles pensam que vão construir, vão conseguir retirar todos esses entulhos? Veja bem que construção já não é uma coisa fácil, porque precisa todo de um cuidado, de um fundamento para ser feito. E ele estava indo para lá e juntando aquele povo agora, e não só contando com a construção, eles não iam só construir, eles iam reconstruir. E para reconstruir eles tinham que tirar entulhos, eles tinham que tirar coisas antigas, eles tinham que restaurar ruínas. Então esse trabalho de Neemias, desse povo, era um trabalho bem pesado, que o Senhor confiou a Neemias, e nasceu no coração de Neemias. Eles encontraram oposição, mas isso não os fez parar. Então nós já aprendemos aqui: em primeiro lugar, você deve orar. Algo vai intrigar você. Depois você vai orar e vai consagrar ao Senhor no seu secreto. Depois você vai continuar confiante nele, que ele vai trabalhar por você e vai fazer com que as pessoas mudem. Porque ele vai fazer, diz a palavra de Deus, que esse rei, ele mandou que Neemias fosse, ele concedeu que Neemias fosse. E ainda ele disse que mandou, a Bíblia fala que ele mandou uma escolta de pessoas junto, de cavalheiros junto, de soldados para proteger Neemias e para dar auxílio. E a minha Bíblia diz no livro de Salmo 91:11 que o Senhor aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos e te sustentar. Amém. Nós também estamos escoltados, você está escoltado de anjo. Ele dá ordem aos seus anjos para te guardar, você não está sozinho. Estamos escoltados, oh que maravilha! Nós estamos escoltados na presença do Senhor. E é por isso que nós vamos adiante. E então você encontrará barreira, mas você não vai desistir. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui no capítulo 4, onde nós estamos,
E no verso 10, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos construir esse muro. Não conseguiremos reconstruir esse muro. Então agora, uma outra oposição que o povo encontra. Veja bem, e é normal eu e você, filhos de Deus, encontrar essas oposições. Primeiro eles encontram oposição de pessoas, que são as guerras espirituais, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades. Ele encontra a oposição de Sanbalate, tirando sarro, dizendo que não iriam conseguir. E mais para frente, quando o muro já estava pela metade, eles encontram uma outra oposição que é normal acontecer na minha e na sua vida. Essa oposição era física. Diz a palavra que eles olharam para mim e disseram: nós não conseguimos mais, nós estamos sem força, nós estamos cansados, Neemias. Estamos cansados por nós mesmos, nós não conseguiríamos mais reconstruir este muro. E aí o que acontece? A palavra de Deus diz que Deus, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Um outro ponto, você precisa pedir sabedoria, porque nessa hora o Senhor deu sabedoria para Neemias. E você precisa de sabedoria para ter estratégias para o seu plano. Sabedoria para lidar com esse seu filho. Sabedoria para lidar com esse seu plano. Lá no seu serviço, lá no seu trabalho, lá na escola, eu não sei. Você precisa de estratégia. Você precisa de sabedoria. E ele usa uma estratégia. Claro que diz a palavra que ele foi orar de novo. E ele disse ao Senhor: dai força, Senhor, para as minhas mãos. Glória a Deus, para me continuar este trabalho. O povo já estava cansado fisicamente. E nos nossos planos e nos nossos projetos nós também chegamos a uma determinada fase que nós nos cansamos. Mas Ele é o Deus que renova as nossas forças. Ele renova as nossas forças. Porque Ele não se cansa e Ele não se fadiga. Ele nos renova. E Ele renovou esse povo e deu uma estratégia através da sabedoria que eu tenho certeza que Neemias buscou. Ele disse: vou te dar uma estratégia. Ele posicionou algum do povo atrás do ponto mais baixo do muro, em lugares abertos, divididos por família, armado de espada, laços e arcos. Fiz uma rápida expressão e imediatamente disse aos nobres: não tenham medo, lembre-se que o Senhor é grande, Ele é temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Diz assim, capítulo 4, versículo 16: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lança, escudo, arco e couraça. Aleluia. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. A escolta, ó, a escolta de anjo que estava construindo o muro. Aquele que transportava material fazia o trabalho com uma mão e com a outra mão segurava uma arma. Eu já preguei sobre isso um dia. Enquanto eu trabalho com essa mão eu seguro a minha arma. Você tem uma arma aí na sua casa aqui, ó. A palavra de Deus é a sua arma. Então, mais uma coisa que nós aprendemos: enquanto eles trabalhavam com uma mão, com a outra eles estavam armados. Mais uma coisa que nós aprendemos com Neemias: nós aprendemos que ele orou e se consagrou, continuou o trabalho confiante no Senhor. Quando o Senhor vai lá e fala com o rei, né? Faz com que o rei observasse a ele. Quando ele encontrou barreiras, ele continuou. Ele encontrou a oposição inimiga, ele orou e venceu. Quando eles encontraram cansaço em si próprios, ele teve uma estratégia, porque homens e mulheres de Deus têm que ter sabedoria divina para trabalhar com estratégias. Estratégias espirituais, não é estratégia do nosso próprio entendimento, não, porque o coração do homem é enganoso, não é da nossa própria sabedoria, não, é de Deus. Por isso que Neemias orava em tudo que ele ia fazer. Então ele teve uma grande
estiver armado com lança, com espada, com couraça, com escudo, enquanto eles trabalharem com uma mão e na outra eles tiverem a palavra, porque hoje, nos dias de hoje, para nós é a palavra a nossa arma. Enquanto nós estivermos trabalhando com a palavra, nós chegamos em lugares. Nós chegamos em lugares que é onde eu quero finalizar com você nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus diz agora em Neemias 6 e 15. Abre por favor aí, 6 e 15. Glória a Deus. O muro ficou pronto no 25º dia. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então é aqui que eu quero chegar com você, amado. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do seu coração. O mesmo Deus que colocou em Neemias o querer, colocou em Neemias o executar. Glória a Deus. O mesmo Deus que colocou em Neemias o querer, colocou em Neemias o efetuar. O mesmo Deus que colocou o querer em você, coloca hoje em você o executar. O mesmo Deus que colocou o querer em mim, colocou em mim o executar. Tome posse dessa palavra. Glória a Deus. Ele iniciou, algo intrigou o coração dele. Ele iniciou, ele orou, ele consagrou, ele buscou o Pai no secreto, continuou trabalhando, encontrou a primeira barreira, a primeira oposição, mas não parou, a oposição inimiga. Encontrou a segunda oposição, que foi a si próprio, seus próprios braços cansaram, mas ele foi buscar força no Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Ele vigiou, ele se armou, que é coisa que eu e você devemos fazer. E ele trabalhava vigiando. Ele e o seu povo trabalhavam vigiando. Dia e noite, diz a palavra que eles não tiravam nem a roupa do corpo. Verdade. Isso me lembra a vigilância, porque eles precisavam executar, eles precisavam concluir. E a palavra de Deus diz que a obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida. Pega aquele projeto que você pensou estar falido, pega aquele projeto que você guardou, aquele desejo, seja lá no pité da beira de uma cama, ou seja de um estudo, ou seja na vida de alguém da sua família, qualquer coisa, continua orando. Se você já faz, continua clamando, continua buscando. Não pare com a oposição. Busque força no seu Deus. Lá no secreto, Deus vai fazer você explodir lá fora. O povo vai olhar e vai ver aonde foi que ele ou que ela buscaram essa força. Como foi que eles conseguiram concluir os seus planos. Como foi que eles conseguiram executar essa obra. Ninguém vai saber, mas você vai saber que foi no teu secreto que tudo começou. Aleluia. Glória a Deus. Como foi no meu secreto que o Senhor falou comigo? Como foi no seu secreto que Ele falou contigo? Hoje Ele fala no secreto, no fundo do nosso coração, porque Ele é um Deus que avalia o Espírito. Ele avaliou o teu Espírito para que hoje eu estivesse aqui pregando essa palavra na simplicidade de um bidê, de uma beira de uma cama. Ele colocou essa palavra poderosa para que você viesse receber, e não só receber, mas executar o que Deus tem para você e para a sua vida. Aleluia. Eu vou cantar um louvor e vamos fazer a oração. Estaremos terminando este culto, e fique com esta palavra para o seu coração. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. Aleluias.
feche o olho. Declare que Ele é fiel. Aleluia. Nós te adoramos, ó Pai. Glorificamos ao Teu nome, Deus poderoso, exaltado. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele é fiel, igreja. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Aleluia. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverei em santidade e adoração. Aleluia. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Declaramos, Senhor. Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Por quê? Pois é só dele. Erga a sua mão aí na sua casa que eu vou profetizar na sua vida. Erga a sua mão. Erga-se. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração. Pois é só dele, é somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Oh Pai amado, eu te agradeço por essa palavra rica, maravilhosa, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes que o Senhor colocou em nosso coração nessa noite. A tua palavra